É possível ser espírita, dizer seguir Kardec e ao mesmo tempo ignorá-lo e esquecê-lo? Acreditamos que sim e que isso é mais comum do que nós imaginamos. Nesse vídeo demonstraremos as duas formas de esquecimento da obra de Kardec que ocorrem no movimento espírita brasileiro e qual a melhor maneira de evitá-las. Mas antes, se gostar do conteúdo do canal, se inscreva e ative o sininho embaixo da tela para receber os vídeos logo que saírem. E também para dar aquela força para a gente. Esse esquecimento das obras fundamentais de Kardec tem duas formas. Um esquecimento em termos de quantidade e um esquecimento em termos de qualidade. A primeira forma de esquecimento que trataremos é no aspecto da quantidade. Das 22 obras kardecianas e denominadas por ele como fundamentais para o estudo do Espiritismo, apenas 5 são consideradas e convencionadas como obras básicas. O denominado Pentateuco Kardeciano, do movimento espírita brasileiro. Essa convenção não parece ter embasamento em nenhum lugar além do costume institucional. Já o termo obras fundamentais foi usado por Kardec em sua excelente obra Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita, de 1869, também pouco conhecida. Nessa lista, contida no catálogo, todas as obras publicadas por Kardec são consideradas fundamentais, além de outras listas valiosas de livros recomendados por ele contra e a favor do Espiritismo. Para quem ficou curioso, há o link na descrição que leva até essa obra. Por isso, perguntamos, o desconhecimento, ao menos em partes, de 17 das 22 obras de seu principal autor, não é um indício de que o Espiritismo kardeciano seja até hoje um grande desconhecido até mesmo entre os seus supostos adeptos? 2 exemplos são os 12 volumes da Revista Espírita e a obra O que é o Espiritismo, que não são tidas como básicas e por vezes têm o estudo desestimulado por muitos do próprio movimento espírita. Apesar desse desencorajamento, essas obras contêm textos definidores, que não se repetem em nenhuma outra obra de Kardec, que auxiliam a compreender as outras obras e que poderiam guiar o movimento espírita brasileiro a rumos menos contraditórios. A segunda forma do esquecimento das obras fundamentais é no aspecto da qualidade, ou seja, uma superficialidade. Se manifesta pela aceitação superficial de princípios kardecianos com a aceitação ao mesmo tempo de princípios opostos ou diferentes, defendendo que são complementares e que todos são verdade. Em outras palavras, no Brasil, por vezes, lemos e até louvamos Kardec, para logo depois defendermos práticas com as quais ele não concordava. Há 2 exemplos de esquecimento qualitativo que impactaram profundamente o espiritismo brasileiro. As evocações e o hábito de analisar criticamente todas as mensagens mediúnicas. Sobre o hábito perdido hoje em dia de analisar criticamente as mensagens, vale conferir na descrição deste vídeo um outro vídeo que fizemos só sobre esse assunto. Falaremos das evocações a título de exemplo de esquecimento em qualidade, por ser simples de demonstrar. No Manual da Federação Espírita Brasileira, intitulado Orientação ao Centro Espírita, há a seguinte orientação. A prática mediúnica deve primar pela espontaneidade, evitando-se a evocação de entidades espirituais. Cabe à direção espiritual a seleção de desencarnados que deverão manifestar-se na reunião. Kardec, porém, tratará inúmeras vezes sobre esse assunto nas obras fundamentais, defendendo o inverso. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, e ao passo que, aquele que vem espontaneamente de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta sim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por essa última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. O subtítulo original do livro dos médiuns é Guia dos Médiuns e dos Evocadores, fato que é omitido em algumas capas de edições brasileiras.
Kardec acreditava que as evocações eram um modo de aumentar a confiabilidade e a segurança das comunicações, o oposto do que é propagandeado pelo espiritismo institucional brasileiro. Convidamos todos a lerem o capítulo 25 do Livro dos Médiuns referente a evocações e tirarem as suas próprias conclusões. Este canal defende a liberdade de pensar. Então, não é que, sendo espíritas, não possamos discordar de Kardec. Podemos e devemos, se assim acharmos necessário, já que o espiritismo é uma ciência e uma filosofia. Como dirá ele mesmo, por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto não querermos, de nenhum modo, influenciar a opinião que dela se possa formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte e não alimentarmos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. E assim, quando discordarmos, como estamos falando de uma doutrina racional, é importante usarmos argumentos mais sólidos do que argumentos de autoridade. Além disso, em nome da honestidade, é importante, ao discordar, deixar claro que o que defendemos é uma outra teoria, que consideramos melhor que a teoria de Kardec, e não a própria teoria de Kardec. Sem isso, como nos entenderemos em temas difíceis? E como divulgaremos, para aqueles que não conhecem o Espiritismo, o que é verdadeiramente a teoria de Kardec? Também não defendemos que só o que está em Kardec é válido. Há obras mediúnicas e não mediúnicas muito ricas. O nosso ponto é apenas realizar um convite a sempre questionarmos a nossa certeza de estarmos sendo fiéis à mensagem que dizemos seguir. Para resumir, a obra de Kardec ainda é pouco conhecida, e quando é conhecida, é pouco seguida. E como superar isso? É o que defendemos neste canal. O primeiro passo é conhecendo as 22 obras fundamentais de Kardec na fonte, não dando valor absoluto a nenhuma interpretação, nem mesmo na nossa aqui do canal. As interpretações são apenas guias e não leis. Sem esse esforço de autonomia, poderemos estar perdendo parte do potencial de maturidade espiritual que o Espiritismo pode ter para a nossa vida individual e para a nossa coletividade contemporânea.